Não sei se convém dizer algo aqui, mas aqui... Por favor, vai lá. Aqueles mais diziam, aqueles mais gostavam, vamos supor, aquela... Ninguém assistiu ontem ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, é que foi a tua companheira inseparável. Homem, acostuma-te à lama que te espera, pois quem nessa terra miserável habita entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Pega o fósforo, amigo, acende o teu cigarro, porque o beijo é a véspera do escarro e a mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém causa dó às tuas mágoas, escarre nesta boca que te beija e apedreja esta mão vil que te afaga. É pesada, ele tinha as poesias muito pesadas. Fala, galera, tá começando mais uma Odisseia na Roubada, um podcast de divulgação e valorização artística em Santa Catarina. Esse projeto foi selecionado pelo Prêmio Elizabeth Anderle, do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura. A gente tá na nossa temporada literal, conhecendo a história de diversos escritores, tradutores, editores e profissionais do universo literário do nosso estado. Hoje a gente veio até o Ateliê 389, na capital do estado, que está recebendo a gente nesse evento cultural para fazer a gravação de uma conversa com um escritor da Academia Catarinense de Letras, Laerte Silvio Tavares. Seja bem-vindo, seu Laerte. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Saudações cordiais. O meu nome é Laerte Silvio Tavares, mas o nome acadêmico é Laerte Tavares. Por isso a diferença. Muito bem. E agora a primeira pergunta, para a gente te conhecer já de início, é: quem é o Laerte pelo Laerte? Laerte como cidadão. O Laerte como cidadão é brasileiro, de nacionalidade brasileira e nascido em Itajaí, Santa Catarina, que depois foi emancipado. O lugar onde eu nasci chama-se município de Penha hoje. Eu nasci numa praia do município de Penha, que é uma praia de tradição portuguesa, uma armação baleeira, onde chama-se Armação do Itapocorói. Esse é um dos lugares mais lindos que eu já vi, porque ela é uma enseada que fica de costas para o Oceano Atlântico, e a diversidade de praia é enorme. Existe desde o Mar Grosso até essa enseada, que é ondinhas pequenininhas, entende? E atrás de onde fica a minha praia, fica a tal de Praia Vermelha. É uma praia do Oceano Aberto que fica diretamente virada para leste, para a África. Então, quando dá um tempo ruim, todos os barcos que estavam na região ancoram na minha enseada, na Armação de Itapocorói. É um dos portos mais importantes de Santa Catarina, que ali chegaram os primeiros portugueses, sempre barcos assim de arribação, que não tinham de chegar, chegavam naquele porto. Então, inclusive, eu fiz um pequeno museu, porque o meu avô paterno, não sei se posso demorar um pouco da minha vida, mas o meu avô paterno era um pescador açoriano. O pescador paterno, desculpa, era um dos homens mais ricos da região. Ele tinha navios à vela, ele tinha barco à vela e negociava. Ele se estabeleceu no Rio de Janeiro, depois se estabeleceu na Penha e negociava com os barcos dele, o comércio aqui com Florianópolis, Laguna e todo o litoral de Santa Catarina vindo do Rio de Janeiro. Então, ele deixou muitas relíquias dos navios dele, dos barcos dele, e eu resolvi fazer um museu náutico, assim. Devido ao porto, que é um porto maravilhoso, eu botei o nome do museu de Porto Amado. É um nome saudoso de Porto Amado. E o meu avô materno, então, era um declamador, como eu já falei para a Camila, um declamador excelente,
Eu nasci no meio de versos, então o meu lado literário, que devo falar depois, né? Eu falo já. É uma conversa nada linear, então Nada, o senhor pode tá, ir, não, voltar. perfeitamente. O meu lado literário vem também dessa região, vem da praia, porque essa região, o pessoal trouxe muito da cultura portuguesa, aquelas décimas de cancioneiro português, inventada por Dom Dinis, o rei trovador, no século XII. E depois foi muito usada por Camões no século XVI. Outros poetas também usaram. E eles trouxeram de ouvido, de ouvido. Naquele tempo não se escrevia quase, né? Seria uma, como é que se diz, como é que se chama? A cultura cultura verbal, né? A cultura verbal, assim. E o meu avô sabia muito dessas décimas. Inclusive, também muitos poemas de Camões. Eu aprendi com ele a declamar alguns versos de Camões. Então, por isso que eu parti para... Mais tarde, eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, mas mais tarde eu nunca deixei de escrever meus versos, nunca deixei de escrever meus textos, porque eu pertenci também a grupos literários, assim, escrevi os meus textos, mas, como engenheiro civil, eu tive grande atuação também aqui em Florianópolis. Fui diretor da Companhia de Águas e Saneamento, fui diretor da Coab, Companhia de Desenvolvimento, fui engenheiro fiscal da Caixa Econômica Federal por muitos anos, engenheiro do Banco do Brasil, da Carteira Agrícola Industrial, fui engenheiro da Carteira de Previdência do Banco do Brasil. E assim eu pautei a minha vida, agora estou só fazendo literatura, estou só escrevendo, tenho diversas obras editadas. O meu gênero literário abrange mais ou menos comecei com a poesia, mas faço romance, crônicas, contos, tem bastante contos. E assim eu pauto a minha vida. Eu tomar aqui. O senhor, então, nasceu numa época, numa cidade de frente para o mar. E quando você fala da família, né, dos avós, inclusive perfeito. A tua inspiração primária veio nesse berço. E como que eram esses primeiros escritos, assim? Era com um lápis de madeira, numa folha de papel? Não, a gente já aprendeu naquele tempo, a gente aprendia na aula com a lousa e um outro lápisinho que riscava, mas já existia o papel, o lápis normal e tal e tal. E meus primeiros versos, engraçado, era assim de brincadeira com meu avô. E depois, quando eu resolvia fazer alguma coisa que fosse para dar para alguém, eu fiz um acróstico para a namoradinha, acho que não sei com quantos anos. Acróstico é aquela que bota o nome da pessoa assim, e com aquelas letras ao contrário faz o poema. Então, esse aí que eu me lembro que foi um dos primeiros versos, que eu me lembro. Mas eu gostava muito do Camões. Camões eu achava maravilhoso. Meu avô gostava também muito dele. E aí o senhor conheceu Camões? Camões, pelo meu avô. Aprendi, assim, decorei, inclusive, poesias do Camões que não entendia nem por que razão. Por exemplo, aquele 7 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pajem Raquel, cigana bela. Eu não entendia o que significava aquele amor, entende? Mas decorei. E depois eu sempre o meu forte foi decorar. Assim como meu avô decorava, eu decorava muitos poemas, versos. Engraçado que do que eu escrevo, dos meus poemas, eu tenho diversos poemas editados, tem 3 livros, só em 10ª de conselheiro português, e não decoro nada. Mas dos outros eu decoro quase tudo. Quando eu tinha uns 15 anos, eu cheguei a decorar o Navio Negreiro, o livro inteirinho de cor. Cheguei a decorar Eu e Outra Poesia, de Augusto dos Anjos. Cheguei a decorar, o primeiro que eu decorei mesmo foi do poeta persa, Omar Ibrahim El-Khayyam. Me lembro até do primeiro pensamento dele, que dizia assim, todos sabem que meus lábios nunca murmuraram uma oração. Eu nunca procurei dissimular meus pecados. Eu ignoro se existe realmente uma justiça ou uma misericórdia, mas se existirem, eu não desespero delas, porque eu fui sempre um homem sincero. E do Camões, que meu avô contava, eu ainda acho os versos mais lindos da língua portuguesa, esse aí. Se ainda do amor, domésticos venenos,
nunca provastes, quero que saibais que é tanto mais o amor depois que amais, quanto são mais as causas de ser menos. Bonito, né? Excelente, esse poema de Camões é maravilhoso. E quando o senhor declamava, ou está aqui também declamando, né? É um Laerte do passado, mas também é um Laerte do presente. O senhor visualiza tudo isso? Porque visualizo. Tem uma modulação nessa voz, né? Tu vai variando. Visualizo, porque realmente esse cara foi um gênio. Esse cara, alguém me chama de poeta. Eu não sou poeta. Eu sou um bom versejador. Versos eu sei fazer. Depois que eu fiz engenharia, aí parece que é mais fácil de fazer. Eu me acho excelente versejador, mas poeta não. Poeta, o cara tem que nascer com alma de poeta. Poeta não é... Porque eu acho que o que é um escritor, o que é um artista literário? Assim como tem a arte pictórica, um cara pinta, a arte literária nada mais é do que saber botar as palavras nos lugares corretos, né? Por exemplo, o Cruz de Souza. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias de violões, vozes ao vento. Então, é saber, diz os entendidos, que cada palavra é própria para um lugar. Não dá para substituir a palavra de um lugar e botar no outro, entende? Então, o que é a arte literária? A arte literária é tu fazer o belo, no escrever o belo, a procura do belo e fazer o belo naquilo. É uma arte, entende? É uma arte como é um pintor que pinta amarelo, azul, vermelho e tal, mas pode pintar também, pode pintar só preto e branco. A beleza está na simplicidade. Eu acho que uma pintura preto e branco é mais bonita do que uma coisa... Como, vamos supor, a nota musical. Qual é? É uma composição, uma arte, o quê? Compor notas musicais. Tá, mas com duas notas o Beethoven não fez? Né? Quer dizer, então depende do... Tudo é uma arte. Vamos supor, o bolero de Ravel. É sempre que... Pam, 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 pam. Mas o quê? É uma arte, entende? Quer dizer, não precisa ser N notas. A arte é uma coisa difícil. Agrada a um e não agrada ao outro. Entende? Então, eu não me acho um artista literário. Eu não me acho, sinceramente. Eu sou um escritor, assim, médio, medíocre, sei lá. Entende? Como não me acho poeta. Eu me acho um excelente versejador. Isso aí eu tiro o chapéu para mim mesmo. Porque aprendi com meu avô, depois eu fiz engenharia, sei os compassos direitinho, sei a métrica direitinho, sei... Então, para mim é uma facilidade fazer versos. Escrevi 3 versos, eu fui para Portugal e estava resgatando essas décimas de conselheiro português na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras de Coimbra. Eu digo, mas isso aí eu sei fazer? Sabe, sei fazer. E comecei a fazer. Aí escrevi sobre o Senhor dos Passos, eu também componho versos, já compus um hino para o Senhor dos Passos. Escrevi um livro sobre o Senhor dos Passos, só em décima do cancioneiro português. Todo contando a saga do que agora está na procissão dele, do quem foi essa imagem do Senhor dos Passos. É importante que cada um conta a história, mas eu contei a história contada pelo Manezinho, entende? E dentro dessa narrativa de fé, o senhor sentiu a vontade de materializar, então, dentro de uma história. Exatamente. Nesse livro aí eu narro o meu milagre, que eu acho milagre, entende? Eu narro isso, entende? E o prefácio foi feito por um padre também, o padre Bezin, que até está um pouco doente agora, e o padre Bezin diz que realmente o que eu escrevo ali são 2 narrativas, quer dizer, uma é a narrativa real e outra é a narrativa mística, entende? Então, o importante dele é que ele versa esse livro todo em verso e versa diversos ângulos da história, entende? Chama-se A Saga da Imagem do Senhor Jesus dos Passos, no século 1700, século XVIII. E agora, olhando para todos esses laertes que você já contou até aqui, você passou por muitos lugares? Certo. Ou você ficou apenas
em Santa Catarina, aqui, ali, até chegar em Floripa? Não, eu passei por... Dizem que Lambari gosta de tomar banho na água do rio onde nasceu. Eu nasci naquela região, Armação do Itapocoró, a minha pequenina pátria, como eu chamo, e já andei pelo país inteiro. Quando foi criado a Zona Franca de Manaus, eu fiz aquele ciclo de estudos da Escola Superior de Guerra e fui para Manaus, conheci o norte todo no detalhe, porque nós tínhamos que fazer uma avaliação do que era o comércio do norte do país. Pará, a Escola Superior de Guerra teria que fazer do Pará, de Manaus e tal, porque a Zona Franca foi para desenvolver Manaus, que não entende? Mas por tudo que eu andei, claro, a gente vê lugares maravilhosos e tal, mas não tem lugar melhor da vida do que onde eu nasci. Eu tenho uma casinha lá, entendeu? Vou de vez em quando para lá. Agora já faz um tempo que eu não vou porque eu tive um problema de saúde e tal. Mas amo aquele lugar. Chama-se Armação do Itapocoró. Quando é que foi o momento que o Laerte pensou assim, vou publicar um livro, que nasceu, muito que brotou bem, de ti essa vontade? Isso é muito importante, Camila. Eu escrevi jornal, quando eu era de política estudantil, escrevi em todo lugar. Eu fiz o primeiro livro. Não, o primeiro livro foi com meu filhinho, ele tinha 6 anos, e ele gostava muito de desenhar. Aí eu disse assim, poxa, vamos fazer um livrinho, tu desenha, eu faço os versinhos para ti. Aí eu fiz o alfabeto angelical, foi assim, foi de brincadeira, foi edição dele, vou dizer. O alfabeto angelical era assim, o A começa com tal coisa, o B é não sei o quê, o besouro e tal, o Z, né? Então, ele fazia o desenhinho simples e eu fazia os versinhos, como se fosse dele, entende? Esse foi o meu primeiro escrito de livro, de edição, foi editado pela Nova Letra. Mas o primeiro livro mesmo foi uma saga dos pescadores lá de Armação do Itapocoró, que chama-se Canoa, Ventos e Mares, que eles saíram para fora e pegaram uma tempestade enorme lá, aí pensaram que ia morrer, aquele negócio e tal, e era um capitão de longo curso, o patrão mesmo, mas um velho aposentado, e os dois eram um guri de 17 anos, sei lá, e o outro de 14, 15. E o guri de 17 é que teve que pegar no leme, porque o velho cansou, entendeu? Aí pensei que ele tinha morrido, eles chegaram com a canoa lá direitinho, toda quebrada. Aí eu peguei e fiz essa saga deles, fiz Canoa, Ventos e Mares, porque eu era muito amigo do Rodrigo de Ara, um grande artista aí. Aí mostrei para o Rodrigo essa saga da Canoa, Ventos e Mares. Disse, meu Deus, isso aí que está em moda, nós vamos fazer, a universidade vai editar isso aí. Aí levou para a Universidade Federal de Santa Catarina, foi aprovado para eles editarem esse livro. Aí depois tinha o outro amigo dele da Unisul, como é o nome dele? Esqueci o nome do editor. Aí foi editado pela Unisul num livro assim, meio comemorativo, um livro excelente, com desenho do Rodrigo Diário, que era a imagem do como é que se diz? Do Divino Espírito Santo, assim, aquela pombinha e tal, porque falava alguma coisa no Espírito Santo. Eu sempre fui meio místico, assim, meio... Então, o Rodrigo botou essa imagem, ficou um livro maravilhoso. Esse foi o meu primeiro livro. Quando você falou sobre comparação, antes, né? Sim. Que você se comparava com grandes escritores, e aí depois você trouxe, então, toda essa jornada para tu conseguir publicar o teu primeiro livro. E aí você falou também sobre o Me Alembro, né? Trazendo o dialeto mesmo dos lugares para a tua própria escrita em si. Então, o que seria... O bonito, porque tu falou do belo também, mas o que seria a palavra em si dentro da literatura que tu caminha, né? Ou aquela que tu enxerga também, que funciona para você? Eu acho que a literatura, como qualquer arte, é a procura do belo. O cara tem que ter espírito para encontrar o belo e mostrar para o público. Aqui está o belo. Como eu falei daqueles versos do Camões. Mas o Me Alembro, então, trazer o dialeto não desconstrói? Não desconstrói, claro que não. O dialeto é lindo também. Não. Existe, eu digo assim, o português culto, eu acho que tem que ser a palavra correta no lugar correto. Agora, a gente falando, o dialeto falando, não.
O mim não faz nada, mas para mim eu vou fazer, entendeu? Então não tem que ter regra rígida. O Manezinho, eu acho lindo o Manezinho falando. Pô, não sei o quê, te arrombaste, nego. Eu acho lindo, lindo, lindo. O dialeto é maravilhoso. Eu acho que é a raiz. Não tem quem escreveu Guimarães Rosa. O que ele escreveu? Ele escreveu, foi buscar dialetos, foi lá no sertão buscar dialeto. Então, o dialeto é perfeito também, claro que não. Eu estou dizendo assim para uma poesia rebuscada, um negócio assim, tem que ter a palavra certa para o lugar correto, né? Mas, não, o belo está em qualquer lugar. A beleza, como eu digo, a beleza está, às vezes, na coisa mais simples. Duas notas musicais, pam, 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 pam. Não é uma beleza? É isso. Eu acho isso, preto e branco, não é uma beleza? Você traz, então, a história pautada, por vezes, em ficção, mas você acredita naquilo que tu escreve justamente porque sempre tem algo da realidade em que tu vive ou da realidade que tu já viu. Exato. Que tu acredita, então. Eu acredito. Eu não vou contar o santo, mas a verdade é essa aí, quer ver? Vou te contar um padre do colégio catarinense. Era um orquidófilo. E ele gostava muito das orquídeas dele. Eu também era orquidófilo. É uma história que o senhor viveu, contou? Que eu vivi. Não escreveu? Não escrevi, que eu vivi. Escrevi um conto, mas também não elimino o santo. Mas a verdade é a seguinte, ele era miserável das plantas dele, era um padre miserável das plantas dele, não dava muda para ninguém. E eu era mão aberta, as minhas mudas dava para ele, dava para quem quisesse. Quando ele estava para morrer, o diretor do colégio telefonou para mim, como é que se diz? O diretor, né? O presidente lá, seu Laerte, o fulano de tal está um pouco doente, queria lhe ver. Aí eu digo, pois não, eu vou aí, me dou de macho com ele e tal, fui lá. Esse padre, ele era um homem forte, grandalhão, ele estava magrinho, cheirando álcool num pano que não aguentava a dor. Eu disse, mas o que houve, padre? Ele disse, eu tô com câncer no pâncreas, não sei onde, em fase final, e não aguento a dor, não suporto a dor. Ele cheirava. Aí eu digo, meu Deus, aí conversei com ele, que eu quero te dizer que aquelas plantas lá, tu pode pegar a muda que quiser, já falei com o padre Paulo, o diretor do colégio e tal. Eu digo, não, muito obrigado, eu vou pegar, até nem peguei depois. Eu digo, não, porque eu já tinha desistido de ser orquidófilo e tal, tinha passado a minha para outra, vendi casa e tal. Aí ele pegou e disse assim, e meu filho ia tomar a primeira comunhão. E eu era meio bandido, assim, minha vida torta, fazia tempo que não me confessava. Assim, porque eu digo, para eu confessar com um padre igual a mim, eu estava meio assim, eu me confessava para Deus. Aí eu digo, mas eu, como tinha que tomar a primeira, a Eucaristia, junto com meu filho, eu digo, vou falar com o padre aqui para ele me confessar. Eu digo, padre, eu gostaria de me confessar com o senhor. Aí diz assim, pois não, meu filho, eu vou lá pegar a estola, que é... Não precisa estola, é de homem para homem, padre. Não. Ou eu sou padre ou eu sou homem. Aí eu digo assim, não, então deixa, padre, deixa. Mas por que, meu filho? Seu padre, às vezes eu chego até a desconfiar que Deus não existe, eu só não sei bem se eu tenho a fé correta, porque eu, às vezes me acho ateu e à toa. E assim, aí você que sabe, então, você tem que tomar outro caminho, você quem sabe. Eu digo, seu padre, para mim, Deus, se é que existe Deus, foi um homem, se existe Jesus Cristo, Deus, é um homem de um disco voador aí que ganhou a guerra lá e tal, e tem a mão grande lá que domina isso aqui, porque e tal. Ele começou a chorar e disse, eu não sabia quem era Deus, e tu sabes quem é que é Deus. Pô, me dá até emoção. Você sabe, você tem certeza absoluta de quem era Deus. Eu sou padre, vou morrer agora, não sabia quem era Deus. Você veio me esclarecer quem é que era Deus. Então, tu vê, a fé é um negócio incrível, a fé... Meu Deus, mas não sei nem de que eu estou falando mais, não sei nem onde é que eu estava. É porque eu cheguei à conclusão que o senhor, além de ser um bom versejador, é um bom trovador. E você tem 80 anos, então são muitas histórias vividas, contadas, escritas. E acho que a curiosidade que ainda fica também sobre para onde que o Laerte caminha no agora, porque se ele já tem tanta história, que também são memórias, quais são os anseios e qual é o caminhar dele? Sinceramente, eu acho que o animal humano, o homem, ele nasceu do amor, entende?
Por quê? Porque o macho acha a fêmea linda, namora com a fêmea, se amam e tem um filho. Então, ele nasce do amor, ele é fruto do amor, entende? E toda a vida da gente é o amor. O amor é... Porque o cara briga, luta, guerra, tudo é o amor, entende? Então, eu caminho ainda para o amor. Eu caminho para o amor. Eu casei de novo com uma mulher maravilhosa, amo essa mulher, homenageio todos os dias, beijo todos os dias, acaricio todos os dias, porque é o amor. O meu filho, eu tenho um filho de 17 anos, meu Deus, como eu amo aquela criança. Então, para mim, o meu caminho é sempre o amor. O amor, o amor, o amor. E fazer bem aos outros. Se puder fazer bem, se eu não puder fazer bem, mal eu não faço. Mas fazer bem aos outros. E dentro dessa história, né? Hoje você fala que caminha para o amor aos seus 80 anos de idade. E nessas 8 décadas você também viu muitas revoluções e transformações ao teu redor em vários aspectos, né? Tanto vários aspectos. Eu já passei, já vi tudo, da já passei. Economia, quanto da literatura. Meu Deus, já passei por tudo. E eu acredito que uma pergunta que também é interessante de se fazer, Laerte, é nesse olhar de mudanças, né? Pensando no podcast em si, a gente está falando de novas tecnologias. Se você fosse gravar a sua história, no que há por trás da sua escrita há uns 30 anos atrás, poderia ser diferente. Não seria, talvez, como a gente está fazendo agora. Perfeitamente. E agora a gente tem outras tecnologias, outras visões. Falando, por exemplo, da palavra. A gente tem até... uma liberdade maior de olhar para a poesia, por vezes, e deixar um espaço, ou isso também da linguagem binária e não binária. A gente tem várias revoluções e evoluções acontecendo. E o anseio aqui é perguntar como que é o teu olhar para todas essas mudanças? É uma construção ou é uma desconstrução? Sinceramente, eu acho o seguinte, tem muita coisa que é construção, muita coisa é desconstrução. A humanidade pensou a vida inteira para fazer o cabo do guarda-chuva, né? Fazer o cabo do guarda-chuva. Aí, se inventaram o cabo do guarda-chuva, vamos fazer o cabo do guarda-chuva como ele é. Não, mas faz redondo, aí não sei o quê. É bom para guardar, uma sombrinha é bom para guardar, mas para usar ele mexe todo e tal. Então, o cabo do guarda-chuva é o cabo do guarda-chuva, o cabo da sombrinha é o cabo da sombrinha. Eu acho que a literatura é a mesma coisa. Os imortais são aqueles que escreveram bonito, entende? Então, vai ser eterno, um Camões vai ser eterno, um Tolstói vai ser eterno, um Dostoiévski vai ser eterno. Agora, o que eu vejo é que houve muita desconstrução nesse sentido. Vamos supor, a Semana de Arte Moderna. O quê? Não, vamos ter a arte moderna para nós. Meu Deus do céu, mas o que é arte moderna? Tem arte moderna bonita. Mas tem as modernas que não diz nada com nada, meu Deus do céu. Agora, comparar, vamos supor, meu Deus, sei lá, uma imagem de um pintor antigo para uma imagem da Tarsila do Amaral, claro, cada um tem mas não é o belo. Eu procuro o belo, eu procuro o que é bonito para os meus olhos. Para os meus olhos, meu Deus do céu, Leonardo da Vinci o quadro dele é muito mais bonito, não é? Então, houve essa desconstrução. Por isso, a poesia. Poesia já inventaram que é com métrica, com rima, com compasso e tal. Não precisa rima, não precisa compasso, não precisa nada. É livre, o verso é livre, tudo bem, o verso é livre. Mas o bonito é botar 2 versinhos aqui, um cá embaixo, aí o resto faz assim, aí o resto faz assim. É uma página em branco com aqueles versinhos e tal. Eu olho e digo, se eu fizesse um desenho e escrevesse embaixo, né? Não sei, mas tem gente que gosta daquilo, então não sei. Depende de cada um vê o belo naquilo que aprecia, da maneira como nasceu, como se criou, entende? Então, para mim, eu aceito tudo. Agora, não curto. Quem gosta lá de uma exposição e tem um vaso sanitário dizendo que aquilo é arte, tudo bem, para mim não é. Eu não vou levar um vaso sanitário para minha casa e pendurar lá, entende? Se tem lá um quadro pintado, não sei o quê, pode ser até bonito, mas não vou levar para minha casa e botar aquele quadro lá. Agora, o quadro, vamos supor assim, aqueles que eles chamam de acadêmico, isso é muito acadêmico, isso aí a máquina fotográfica faz, mas não é. Eu acho que um quadro acadêmico tem as nuances, tem o traçado do cara ali que entende. Eu acho, como a música eletrônica é mais bonita, o hip-hop, não sei o quê, cada um no seu lugar. A juventude agora gosta do hip-hop, tudo bem.
Eu gosto de samba-canção, o outro gosta de não sei o quê, mas o belo é a pessoa. Quer dizer, filosofia, o que é? É a identidade da pessoa, do sujeito, com o exterior, entende? Então, se para a pessoa aquilo é o belo, muito bem. Então, aquilo é o belo, entende? Muito bem. E falando agora também sobre a tua identidade, tu ocupa um lugar hoje na Academia Catarinense de Letras. Dentro das conversas que a gente teve até agora, nessa temporada literal, você tem essa identidade ou essa autoridade. O que é fazer, estar ali, ocupando uma cadeira dentro de um contexto tão importante? Pois é, realmente é uma responsabilidade. Eu quando me convidaram para entrar para a Academia Catarinense de Letras, foi mais aquele meu amigo, o Rodrigo Diário, e outros também, muitos amigos me convidavam. Eu disse assim, pois é, mas é uma responsabilidade, tem que ir. Não, você vai para lá, não sei o quê. Aí eu fiz o meu discurso de posse dizendo que realmente é uma responsabilidade, que eu, como engenheiro, não domino a língua portuguesa, que eu sou de falar espontaneamente. Eu nasci numa região simples, não uso uma construção literária verbal perfeita. Às vezes eu digo, isso é para mim, não, para mim fazer, como é? Deixa para mim que eu faça. Às vezes eu boto o mim como me faz, sei lá o quê. Às vezes eu uso até isso aí. Agora, uma pessoa de fora ver, um acadêmico usar o mim no sujeito, mas entende? Eu acho que a palavra verbal, assim, o verbo, ele é espontâneo, é natural, cada um fala como quer, entende? Agora, escrita não, a escrita o cara tem que ver, concordância verbal, tem que ver todas as regras de literatura e tal. São pessoas assim, então, que seguem um belo específico, que conseguem chegar a alcançar um lugar na academia. Exatamente. Então, por isso que é um pouquinho duro para o escritor, assim, o acadêmico, porque tem que pautar a vida assim, meio certa, né? Eu sou muito liberal. Agora, eu sou liberal nesse sentido assim, de palavra e tal e tal. Agora, quando vou às sessões de academia, vou rigorosamente trajado, com respeito, uso as minhas comendas, as minhas coisas, uso a gravata borboletinha e tal, bonitinho, porque aquilo é uma instituição. Eu não vou lá de bermuda, como eu estou aqui. Aqui é uma coisa simples, né? Imagina, né? Então, aí eu vim à vontade. Mas lá eu vou para respeitar a academia. Agora, fora da academia, eu sou um cidadão. Entende? Eu sou um cidadão. E para a gente também trazer as possibilidades de outras pessoas te conhecerem através dos livros que tu tem publicado. Tu citou alguns, mas onde que as pessoas encontram o Laerte Silvio Tavares hoje? Querida, os meus livros são todos eles editados já há muito tempo, desde o começo, aquela plataforma Amazon. Então, a plataforma Amazon tem no mundo inteiro. E agora traduz para o idioma que tu quiser, entende? Então, todos os meus livros e todos os meus blogs, se quiser, todas as minhas páginas literárias, está em silo lírico. E nesse silo lírico, do lado tem todos os meus livros publicados, eu apertando ali já vai direto para a Amazon. A Amazon te dá o preço lá direitinho, é baratinho, no e-book. Antes eu botava também o físico, mas o físico não vendia quase. E agora o livro físico tem na Catarinense, ali no shopping tem uma livraria, uma revistaria que está ali no shopping Beira-Mar também. Tenho bom, agora como é que se diz? As bibliotecas, não, como é que se chama, que vende livro? As livrarias foram diminuindo, né? Então, são os livros que eu tenho, são esses aí. Para me encontrar, né? Para encontrar os meus livros, são esses? São todos aí, silo lírico. Procura no Google lá, silo lírico, ou procura Laerte Tavares, que aparece do mesmo jeito. Aparece silo lírico e daí pode procurar lá. Entende? Depois o Paulo ele vai te fazer uma pergunta que vai bem nesse lugar das livrarias, do desaparecimento delas. Mas agora é o momento de agradecer realmente por essa conversa cheia de trovas.
mas muita desconstrução também, né? Porque às vezes a gente olha para alguém com uma carga já, uma história, e tu ocupa um lugar na Academia de Letras e tá aqui com a gente no Odisseia na Roubada é bastante bonito pra gente, é importante porque é sobre escutar os novos artistas, os novos anseios, mas também aqueles que também fazem parte desse outro belo, dessa outra perspectiva e que também tem tamanha representatividade no mercado literário de Santa Catarina. Seu Laerte, muito obrigada por estar participando, então, do podcast Odisseia na Roubada. A gente fica bastante feliz por você ter dedicado esse tempo de qualidade aqui com a gente. Eu que fico agradecido por dar essa oportunidade para mim ser mais conhecido, entende? E a literatura catarinense também. Eu que fico muito agradecido. Obrigado, Camila. Muito bem. E esse, então, foi mais um episódio da temporada literal. A gente se vê no próximo. Até lá. Picadinha, pode? Para mim o livro físico é uma coisa viva, entende? O e-book é uma coisa que apaga ali e morre. Então, não tem, desculpa a expressão, não tem o tesão do livro físico, entende? Essa que é a verdade. Mas que sempre vai existir livro físico, acho que vai, sempre vai existir livro físico. Agora, o mercado literário realmente, que ele entra em queda pelo seguinte, porque eu acho que a juventude está lendo pouco, entende? A juventude gosta mais de áudio, de ouvir. Então, eles querem, o jovem quer frases curtas, entende? Quer contos curtos, quer romancinho. Não adianta se tu vai escrever Os Irmãos Karamazov, ninguém lê mais. É claro que é eterno, né? Mas o cara, já pega aquele calhamaço. Eu não quero isso aí, não vou perder tempo nisso aí, entende? Então, por isso que realmente é difícil. A gente não sabe, quem sou eu para prever o futuro. Mas eu acho que sempre vai ter livro físico à venda. E esses aí que fazem, como disse, não sei que tipo de livro, realmente que já existe na Europa, né? Quer dizer, tem que tocar fogo mesmo, porque reciclar, o que vai fazer? Né? Agora você vai num sebo para ver. Vai no sebo, o cara está lá procurando o quê? Um Dostoiévski, um Camões, uma coisa que vale. Então, por que aumentou tanto o sebo, a procura do sebo? Todo mundo vai atrás daquilo. E o que é que tu encontra no sebo? Tu encontra aquele livro pago pelo governo, que daí ao fulano de tal, ao Paulo Fitzgerald, com muito carinho do autor e tal e tal. O cara recebe aquilo, está fazendo volume lá em casa, eu vou levar no sebo. Aí quanto é que paga por isso aqui? Não pago. Fica aí para ti, fica. Entende? Aí chega lá, quanto é que custa? R$1 eu estou vendendo. Pode levar. Entende? Então, esse é o problema. É complicado. Mercado literário é muito complicado. Como qualquer mercado. Quer dizer, era o automóvel a gasolina, depois a álcool, depois não sei o quê, depois a elétrico. Aí pega fogo no elétrico, não é mais o elétrico, voltamos para a gasosa. Aí não é mais a gasosa. Sei lá, não, é complicado. Ninguém consegue prever o futuro, mas eu sou do livro físico.